Hoje nós vamos conversar com o Murilo Rezende, que também gosta de falar mal de banqueiro. Eu já falei Boa muito noite, do Murilo Alexandre. aqui. Prazer. Acho que quase todo mundo que está aqui te conhece. Mas para quem não conhece, por favor, se apresente. Sejam todos bem-vindos. O Murilo é dos nossos aqui, viu? Então, por favor, se apresente, fala um pouco de você e depois eu vou completar, porque eu acho que todos que estão aqui estão esperando, acho que essa peça que está faltando naquilo que a gente vem discutindo nesse canal há bastante tempo já. Então, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço o convite, Alexandre, é um prazer estar aqui. E assim, acho que é interessante de falar sobre mim, né? Assim, eu costumo dizer que eu tenho duas facetas da minha vida que acabaram se unindo no fim das contas, né? Primeiro, eu sempre tive esse interesse por mercado financeiro, né? Minha formação acadêmica, eu formei administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e depois eu fiz um doutorado em economia monetária, especificamente na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Então essa é a formação acadêmica, né? Digamos assim, claro que numa formação acadêmica, né, você vai numa coisa muito mais padronizada, né, nessa área, uma formação muito matematizada. Ao mesmo tempo, quer dizer, quando eu tinha 20 anos de idade, eu li O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, de um ateu que eu era leitor de Richard Dawkins e Carl Sagan, eu fui passando li todo o site depois do Gustavo Corsão, né? Então iniciou-se aí o meu processo de conversão ao catolicismo. E eu costumo dizer que eram duas coisas que eu vivia em separado. Eu tive um interesse pela escola austríaca de economia também, que foi muito forte, né? Toda a ideologia libertária. E tinha coisas, né? Acabou acontecendo na minha vida que quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu estudei muitos artigos empíricos, que às vezes eu via que não batia com a minha ideologia libertária, mas que eram de uma riqueza imensa, sobre crises financeiras, e ali eu já comecei a perceber que tinha algo a mais nessa questão do sistema financeiro do que os libertários enxergavam. Embora eles enxergassem algumas coisas importantes no que eles chamam de reserva fracionária, essa ideologia de que tudo é culpa do governo e do Estado e que a iniciativa privada, né, entendida de uma forma muito tosca, ela é inocente de tudo, né? Isso cegava os caras, né? E faltava uma profundidade de antropologia, de política, né, do papel real dessa classe que nós chamamos de banqueiros e usurários na história da humanidade, né? E eu digo que nos últimos 5 anos, né, principalmente a partir do empurrão dado por um grande professor, numa aula dele eu ouvi ele dizer o seguinte, né, que o sistema financeiro era a causa eficiente da cultura da morte, ou seja, o motorzinho que estava sempre pressionando o mundo para o rumo da cultura da morte moderna há mais de 500 anos, não era o marxismo, entendeu? Não foi a Revolução Francesa em si mesma, não foi o protestantismo, né? A causa eficiente mais profunda era o sistema financeiro. Eu falei, caramba, isso é maior do que eu imaginava, né? E além, então, dos meus conhecimentos acadêmicos mais restritos sobre a questão, os conhecimentos relativos à escola austríaca, eu fui me aprofundar na parte histórica, né? E uma riqueza maior aí relacionada à antropologia da coisa, o que é a moeda. E aí eu falo, cara, começou a aparecer um universo na minha frente que eu não imaginava, que em última instância conectou de certa forma os dois lados da minha vida, né? O meu catolicismo e o meu estudo do sistema financeiro, porque em última instância eu percebi que o problema com o qual eu estava lidando era o velho problema da usura, contra o que quer dizer que foi uma das maiores lutas da igreja em toda a sua história. Né, que o problema central do sistema financeiro era nada mais, nada menos do que aquele pecado mortal, um pecado contra a natureza, que foi uma das coisas que a igreja sempre teve mais horror desde o começo da sua história.
porque nasceu em meio a um império romano que foi devorado pelo poder da usura. Então, a primeira pergunta para o Murilo explicar para a gente. Eu sempre indico um documentário que se chama Dinheiro como Dívida, que é uma animação que explica essa safadeza que eles normalizaram a partir da criação do Federal Reserve. Né? Então, por favor, explique hoje como funciona o dinheiro, porque a maioria das pessoas ainda pensa que o banco empresta o dinheiro que outro depositou lá. Mas isso não existe mais. Esse é o red pill que você precisa tomar. Você está pagando juros por um dinheiro que não existe, cara. E os caras mais ricos do mundo ganham dinheiro e escravizam a humanidade com um dinheiro que não existe, que não está baseado em riqueza nenhuma. Passo a bola agora para quem sabe explicar isso melhor do que eu. Não, você colocou já muito bem a questão, né? Porque como é que até hoje, embora hoje, por exemplo, se você for procurar um documento técnico do Banco da Inglaterra sobre o que os bancos fazem, eles vão dizer exatamente o que eu vou dizer aqui para vocês. Então, os próprios banqueiros centrais já admitiram como os bancos modernos funcionam. Mas é um conhecimento que não foi disseminado para o público por motivos óbvios. Né? Você ainda sustenta para o público que banqueiro tem que captar dinheiro para emprestar, entendeu? Que ele tem um custo de captação, e aí por isso que você não pode regular a usura, que você não pode botar um limite para a taxa de juros, porque senão é um preço de mercado, né? E o cerne, a essência dessa ilusão é essa ideia de que existe um dinheiro que não é criado pelos bancos, que se chama depósito. Isso nem faz sentido, porque a gente percebe que depósito é meramente um dígito no banco. Então, como é que não é uma coisa que está fora do banco? Você tem seus depósitos, você deixa parado no banco, e isso permite aos bancos emprestar o que fica parado. Então, ficaria aquela impressão que, por exemplo, a remuneração que o banco paga no seu depósito, seja num CDB, em outras formas de investimento, seria ele, olha, ele paga uma remuneração para você deixar o dinheiro parado ali, e ele está emprestando o dinheiro que você deixa parado. Né? Então ele tem um custo e um lucro em cima desse custo. Qual que é o problema dessa concepção da realidade? Ela é exatamente o inverso do que acontece. Porque não é que depósitos, a realidade não é que depósitos geram empréstimos, é que empréstimos geram depósitos, né? É entender que quando você entra no banco para poder pedir um empréstimo, a mágica que o banco opera é uma coisa muito simples e que nós nos recusamos a entender por ser tão simples, né? Que é simplesmente o seguinte: você vai lá, você fala assim, olha, eu quero um empréstimo. Do lado do ativo, o banco registra que você se comprometeu a pagar ele uma dívida no futuro. Isso é um ativo do banco. Então, digamos que você pediu um empréstimo de 1 milhão. E o banco recebe um ativo de 1 milhão. No mesmo tempo que você se compromete com uma dívida futura com o banco também se endividou com você. Ele está prometendo que ele vai te dar um poder aquisitivo no presente em troca dessa dívida futura. Como é que o banco paga para você essa dívida que ele contrai com você? Ele cria um depósito do lado do passivo. Cria, é isso. Não tem nada de reserva. A regulação do Banco Central de reserva, o que a gente chama de depósito compulsório, é uma coisa sobreposta a isso e muito indireta. Aqui ela não opera em nada quando o banco faz isso. O banco simplesmente tem o poder de criar um depósito que é aceito para pagar tributos, que circula normalmente como moeda na economia, e ele vai lá, olha, então na hora que você recebe 1 milhão na sua conta, de onde que veio esse dinheiro? Do nada. Qual é o custo para o banco emprestar isso? Zero. Mas para você, se ele te der um depósito, às vezes você vai querer transferir esse depósito do banco. Muitas vezes você vai gastar imediatamente, mas sempre tem um fluxo de um banco para o outro. É verdade que para o banco manter o interesse das pessoas em terem depósitos nele, ele tem que pagar retorno no depósito.
Mas isso não é um custo real para o banco, isso é um spread. Então, se o banco, na média, recebe ali nos empréstimos de longo prazo 15%, 16%, se ele paga 5% de remuneração no depósito, o spread dele, a taxa de juros real que ele está cobrando, né, pela criação de moeda, isso que é muito importante. O negócio do banco é criar moeda, é criar poder aquisitivo para você, certo? É 10%. E aí é que vem a grande sacada também. Entenda, Alexandre, que, assim, é verdade, é moeda. O governo aceita como tributo, entendeu? É um dinheiro que existe. O banco tem esse poder terceirizado pelo governo. A grande sacada aqui é que o absurdo é você permitir que um poder tão grande, né, que remete, né, ao que nosso Senhor Jesus Cristo disse quando, olha, dai a César o que é de César, né? O poder de criar moeda, de cunhar moeda, é o que caracteriza o poder soberano.